você entende ou que tantas vezes você passa ou vive na sua alma? Você é feliz de novo porque aquele que deu o maior sentido da existência, do dom da vida, vive dentro de você. Amém? Diga obrigado, Jesus. Diga mais uma vez, obrigado, Jesus. Porque não é o ano que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é o que tem dentro de nós, que é para o ano de 24, 25, 26 e até onde Ele nos permitir. Amém? Viver. Porque senão a gente vai fazendo dessas questões, sabe, verdadeiros, como se chama mesmo quando você às vezes cria dentro de uma expectativa ou uma coisa e você acaba fazendo que dessa coisa passe a ser, está me faltando aqui a palavra, não sei se eu estou conseguindo me fazer compreender, mas é como se fosse um amuleto. Você vai se lembrar de quando o povo de Israel resgatou a arca que estava perdida, né? E eles começaram a festejar e dar alaridos de vitória, de guerra e de, sabe, a arca voltou, porque a arca representava a presença de Deus. E de repente a arca chega no meio do arraial do povo de Deus, e se eu não me engano eles vão lutar com um povo muito pequenininho, uma cidade chamada de Ai, e eles tomam um pau. Em outras palavras, eles perdem as guerras. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente faz de coisas aquilo que é só uma representatividade e não aquilo que de fato é a essência. Então hoje, como às vezes a gente fala, na religião tal, os caras fazem isso, fazem aquilo outro, pega um patuá, pega não sei o quê. Aí os crentes pegam, põem uma arca dentro da igreja e acham que aquilo é a presença de Deus. Aquilo pode ser até uma representatividade. E nessa manhã, ao término daqui a gente compartilhar um pouco aqui da palavra, nós vamos fazer uma ministração, oração. E nós liberaremos nessa unção, diga unção, uma liberação, uma capacitação de Deus. Agora, o que vai fazer a diferença não é necessariamente o óleo, a unção do óleo. O que vai fazer diferença é a sua fé, diga minha fé. É aquilo que você se apropria daquilo que Jesus já fez, diga comigo, aquilo que Jesus já fez. Não é nem o que Ele vai fazer, irmão, Ele já fez, já está completo, já está pleno. Amém? E essa é uma realidade que eu gostaria de que você, a cada dia, a cada tempo que nós nos reunimos, como povo, como igreja, que você tenha essa clareza. Irmãos, sabe, eu não sei se você concorda comigo, mas eu preciso me expressar aqui um pouquinho. Hoje existe tanto, lembrei da palavrinha, chama misticismo. Hoje existe alguns lugares especificamente que trabalham com coisas, né, evangélicas, protestantes, sei lá o que, Bíblia, tem a chave da vitória. Sabia disso? Você compra uma chavezinha. Gente, eu não quero aqui entrar no mérito de ficar recriminando isso, eu estou só querendo dizer que é o seguinte, às vezes as coisas são mais importantes do que aquilo que a essência do propósito já fez. A Bíblia diz que Jesus é a porta, amém? Aí tem gente que vai pegar um negócio e fala assim, você vai levar para sua casa agora algo que é a presença e a porta de Deus. Por isso que a Bíblia vai dizer que o povo de Israel muitas vezes tinha o Senhor nos lábios e o coração o quê? Longe, distante. Que nós não sejamos achados como esses. Amém? Porque aí agora sim é a nossa parte. Da gente falar, não, Senhor, eu já entendi o que o Senhor fez. Eu já entendi o que o Senhor realizou. E eu quero, sabe, entender como disse, né, o Paulo, o servo Paulo, o apóstolo Paulo. Ele vai entender depois de orar por 3 vezes para Deus que o livrasse daquele espinho na carne. E ele vai entender, e Deus disse para ele, a minha graça, diga comigo, a tua graça, Senhor, me é o bastante. Amém?
Você não vai ter mais falta de nada se você tiver o Senhor, irmão. Porque tem muitas pessoas que confundem dinheiro com prosperidade. Tem gente que tem dinheiro, mas não é próspero. Tem gente que tem saúde, mas não entende, sabe, aquilo que é pleno da saúde. Existem pessoas que estão limitadas no sentido corpóreo, no sentido, sabe, às vezes até físico, mas elas já receberam a saúde do Senhor. Elas têm recebido virtude que vem do Senhor. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês, como nós falamos na reunião do ano passado. Diga, ano passado. Foi logo ali, gente. Foi domingo passado. Não, foi terça, né? Não, a reunião foi domingo passado. Mas o ano que virou foi de terça para quarta. Dia 31, nós viramos o ano. E tem gente que fica muito frustrada, porque iniciou o 25 e está tudo igual. Sim ou não? Sabe o que mudou? O que mudou é a nossa expectativa. Eu estou crendo, como já foi profetizado nessa manhã com as canções, com as palavras liberadas, eu estou crendo que o Senhor vai nos levar a uma nova liberação de fé. E nós vamos orar hoje, no final aqui desse tempo da nossa oração, da nossa ministração, nós vamos orar com você. Mas eu gostaria que você tivesse a clareza de que quem faz a diferença não é nenhum de nós, não é os ministros, não são os pastores. Quem faz a diferença é o supremo pastor e bispo da nossa alma. Aquele que fez, aquele que faz e vai continuar fazendo. Aquele que era, que é e que há de vir. E é dentro desse entendimento, dentro desse sentimento que eu gostaria de compartilhar. Nós estamos no tema, né, desse mês de janeiro todo. Sobre o quê? Aí, dentro desse folderzinho. Eu sei que está pequeno, mas já foi liberado, né, nos nossos grupos aí de membros da CCR. Já foi liberado um link para que você acesse e possa imprimir na sua casa, né, num tamanho maior, porque ficou bem pequeno. Mas, como eu falei no domingo passado, nós não estamos com um problema de visão. Amém? Diga, eu não tenho problema na visão. A minha visão vai ficar clara, cada dia mais clara, cada dia eu vou compreender mais. Mas você então pode baixar ali esse link, imprimir, para que você tenha maior facilidade para você acompanhar. Hoje nós estamos, né, domingo, nós começamos de terça para quarta, não é isso? E hoje nós estamos no capítulo 10 e 11 de Provérbios, é isso? 9 e 10. 7 e 8, hoje 9 e 10. Eu ainda não li hoje o 9 e o 10. Oi? A Bianca está sugerindo aqui a Bíblia falada. Tem até Bíblia falada, gente. Coisa, que maravilha. São áudios, de repente você pode botar num fone, ir para o trabalho, sabe, estar dirigindo. São coisas que a gente pode ganhar. Né? Quando a Bíblia diz que a gente vai remir o tempo, é a gente saber aproveitar o tempo. Então vá para o trabalho, vá escutando, você diz assim, não tenho tempo. Não é que você não tem tempo, diga, eu tenho tempo. O que às vezes que eu não tenho é prioridade. Porque tudo que você quer fazer, você faz ou não faz? Se for longe, mas se você quiser fazer, você vai ou não vai? Eu quero comprar uma coisa e ela está puxada, ela é cara. Mas você vai lá, se esforça e parcela. Eita, esse que é um problema. E às vezes a gente acha, não, eu vou só parcelar e daqui a pouco está juntando um monte de coisa, daqui a pouco a gente está enrascado. Mas isso a gente deixa para outro tempo para a gente conversar. Mas eu gostaria nessa manhã falar sobre esse princípio que nós estamos trabalhando dentro do tema desse mês de janeiro. Sabedoria e obediência. Diga comigo, sabedoria e obediência.
E hoje eu quero compartilhar sobre isso. Nós falamos no domingo passado que nós falaríamos isso. Então, todas as semanas desse mês de janeiro, nós vamos estar falando, e quem for aqui compartilhar, vai compartilhar sobre sabedoria e obediência. Diga comigo, sabedoria divina e obediência. Provérbios, que é o livro que nós estamos lendo, né? Iniciamos aí até ontem, capítulos 7 e 8, né? Do capítulo 1, caminhamos até ontem, capítulo 7 e 8. Provérbios na Bíblia significa pequena frase, diga comigo, pequena frase, que visa, né, que tem o propósito de fazer o quê? Diga aconselhar, diga educar, diga edificar, diga exortar. Um pensamento, diga um pensamento, uma máxima, sabe, uma questão mais clara, mais completa. Esse é o intuito do livro de Provérbios. E eu e você precisamos nos lembrar que esse livro de Provérbios, ele não é só escrito por Salomão, mas Salomão leva, porque logo nos primeiros versículos do capítulo 1, é Salomão se expressando, e aonde que está a base dessa sabedoria que Salomão recebeu? Isso está lá no livro de 1 Reis, no capítulo 3, o que Salomão pede? Deus fala para ele, Salomão, você pode me pedir qualquer coisa. Imagina Deus falando para você, pede para mim qualquer coisa. Eita. Já pensou nisso? Imagina Deus parando na tua frente, e ele não é o gêniozinho da lâmpada, mas ele apareceu para você, e você nem precisou esfregar nada, e ele apareceu e disse, o que você quer, filho? O que você quer, filha? Você já parou para pensar nisso? O que eu pediria? O que você pediria? A Bíblia diz que Salomão pediu o quê? Diga sabedoria. Diga sabedoria. Eu vou chegar lá e eu vou querer mostrar para você já qual é o sentido dessa palavra sabedoria. E ele estava diante do desafio de liderar Israel. E assim, Salomão, ficou conhecido como um homem mais sábio do mundo antigo. Porque assim que Deus pergunta para ele, Salomão, o que queres que eu te faça? O que Salomão pede? O que Salomão pede? O que você vai pedir nessa manhã? O que você vai pedir durante todo esse mês? Sabedoria. O Senhor me dá sabedoria. E eu não quero entrar dentro do texto lá de Reis, mas a Bíblia diz que Deus responde para Salomão, porque pedistes sabedoria, e não quisestes o mal dos teus inimigos, dos teus, adversários, eu também te darei o quê? Junto com a sabedoria o quê? Diga riquezas e honra. Irmãos, existe uma riqueza que não é a riqueza que esse sistema ensina. Existe uma honra que não é a honra que esse sistema ensina. E a palavra para sabedoria aqui, no hebraico, ela é Rokimah, alguma coisa assim. Eu não sei falar, mas ela começa com K, é Korokimah. Que significa essa palavrinha, Sérgio? Diga sabedoria divina. E por causa dessa sabedoria divina, Salomão, ele fica conhecido como o homem mais sábio do mundo antigo. No capítulo 4 do livro de Reis, diz que ele escreveu milhares de provérbios e poemas e coletou conhecimento entre plantas e animais. Ele adquiriu uma sabedoria tão extraordinária que ele foi escrevendo provérbios, ensinos, aprendizados, sabe? Ele foi
Deus foi dando a ele uma capacidade. Diga comigo, provérbios não são necessariamente leis. Porque quando a gente olha lá para o livro de Provérbios, diz assim, guarda os meus mandamentos. E a gente arremete logo aos mandamentos de quê? De Moisés. Mas não são os mandamentos de Moisés, são os mandamentos de um pai aconselhando um filho. Diga, um pai aconselhando o filho. Provérbios fala dessa relação de um pai ensinando, de um pai educando, de um pai exortando, de um pai, sabe, mostrando o caminho. Diga comigo, Roquimar. Diga sabedoria. Para a maioria das pessoas, sabedoria é conhecimento. Mas Roquimar é muito mais do que uma atividade mental. Diga comigo, muito mais do que uma atividade mental. Ela também se refere a uma ação, diga uma ação. Diga fé, vem pelo e ouvir pela palavra de. Então, logo quando eu tenho fé, eu vou ter o quê? Diga, ação. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a. Sem fé, tudo que foi feito não se poderia ter sido feito. Diga, Deus estava construindo todas as coisas, mesmo desde a antiguidade. E tudo que foi feito pela fé, pela palavra, pela liberação, por aquilo que foi solto. E a Bíblia diz que Deus disse, haja luz e houve. Haja firmamento no céu, haja... E foi estabelecendo cada coisa a cada dia. Eu comecei que horas? Porque eu estou com um problema no meu tablet. 10 para as 11. 10 para as 11. Eu olho o relógio, mas esqueço rápido. Sinceramente, é um delay, é uma dificuldade, mas Deus vai me dar graça. Então, 10 para as 11, perfeito? Me ajude aí, tenho 15 minutos. E aqui que eu quero mostrar para você, que esse conhecimento, sendo muito mais do que uma atividade mental, ela se refere a uma ação. Diga comigo, a estrutura, diga a estrutura dessa sabedoria, ela funciona da seguinte forma, irmãos. Diga habilidade ou conhecimento aplicado. Não é só saber. Se eu não me engano, Cora, sempre me enrolo para falar o nome dela, Coralina, é isso o nome dela? Ela diz que feliz é aquele que o quê? Que ensina o que aprende. Sabe não, né? Feliz é aquele que ensina o que? Sabe por quê? Tem muita gente que é muito boa na oratória, mas aplica zero. Que nós não sejamos os crentes desse tempo. Que as pessoas vão achar que a gente é crente, mas quando procurar fruto na nossa vida não tem nada. Está estéril. Foi por isso que Jesus amaldiçoou aquela figueira. Tem aspectos de que tem fruto, mas não tem fruto. Que Deus nos dê a graça. O maior fruto nós já temos, que é o fruto da reconciliação, o fruto da salvação, o fruto da obra daquilo que Cristo realizou por mim e por você na cruz do Calvário. Que me trouxe perdão, que me trouxe aquela, sabe, relação de estar apaziguado. Tenha paz para com Deus. Mediante o quê? A fé, diga a fé. Meu irmão, a fé é algo muito poderoso. Agora deixa eu te mostrar uma coisa. Diga fé. Você, entre aspas, não domina. Muitos de nós temos sido ensinados os princípios, os mandamentos, até aqueles que foram estabelecidos por Moisés, era só uma figura, ele serviu como sombra, mas deixa eu te dizer uma coisa, a fé, ela nos leva a um lugar que não é tudo tão, aparentemente, tudo bem estabelecido, mas quando você acessa ela, ela faz coisas extraordinárias. Eu quero declarar e profetizar para a tua casa, para a tua família. Você vai viver um tempo extraordinário de fé.
Ah, mas Sérgio, eu não tenho. Você tem. Pare de abrir a sua boca para falar aquilo que os princípios, os ensinamentos dizem para você. Você tem. Sabe por quê? A fé é um dom de Deus. Diga, a fé é dom de Deus. Nós falávamos, como um amigo disse, meu irmão, você como um pai, você daria uma bicicleta para o seu filho se você soubesse que ele não consegue andar? Ele ainda não aprendeu a andar, mas você sabe que ele pode, sim ou não? Então você dá a ele uma bicicleta sabendo, ele vai conseguir. Embora tem gente que até hoje, velho, ainda não conseguiu. Mas eu quero dizer uma coisa, você pode andar de bicicleta. Quem disse que você não pode? O que estabeleceu um limite, um paradigma que disse para você que você não pode? Meu irmão, olha aí. Está falando que não consegue. Alguma coisa, por algum motivo, em algum momento, esbarrou um limite. Aí depois você diz, depois de eu velho, eu vou querer andar de bicicleta para quê? Ué, você quer andar de bicicleta? Não importa o que as pessoas pensam. E agora, depois de 40 anos, vai querer andar de bicicleta. Agora, depois de 40 anos, eu vou querer andar de bicicleta. Amém? E pode botar outras coisas, irmão. Existem tantas coisas. Sabe qual é a diferença de pessoas que vivem mais do que as outras? Não é necessariamente a saúde, não é necessariamente, sabe, uma capacidade intelectual. É o desejo para viver. Duas irmãs, eu me lembrei dessa história agora. Duas irmãs, já de bastante idade. Uma delas, cara, era bastante idade mesmo. Eu não me lembro agora qual a idade, mas tipo 80, 90 anos, se eu não me engano. Ela tinha um sonho de fazer, sabe o quê? Olha o sonho. Aí você vai falar, o sonho da véia. Era o sonho da véia, mas o sonho da véia era desde talvez pequena e criança. E quando ela já estava velha, ela disse assim, eu ainda não realizei isso, eu vou realizar esse sonho. Sabe o que era o quê? Subir ao pico do Everest. Se eu não me engano, é um dos picos mais altos que existe. Pergunto eu para você, a véia conseguiu concluir o propósito dela, sim ou não? Você está cabreiro de falar, não, né? Sim, ela conseguiu. E a irmã, que tinha uma idade muito próxima, chegou no Everest? Não, porque a irmã dela ficou e disse assim, eu já vivi tudo que tinha para viver. Eu quero dizer para você, os sonhos que foram massacrados, dores, traumas, qualquer outra situação de natureza que levou você a ficar trancafiado num lugar limitado, Deus vai liberar você nesse tempo, nesses dias, para você viver o extraordinário dele. Eu creio que o que Jesus fez foi para a gente viver de uma maneira plena. Nós vamos acessar isso pela fé, irmãos. Amém? A única coisa que talvez, faça que você não chegue lá é se você desistir. Porque aí, irmão, desistência é algo que compete a nós. Não tem nada a ver com Deus. As lutas que a gente perde não é porque o diabo é mais forte, é porque a gente desistiu. Na primeira pancada, na primeira realidade, a gente desiste. Agora, eu estou te falando de construções humanas. Existem empresários ricos nesse país que começaram a uma coisa e quebraram, começaram outra e quebraram, começaram outra e quebraram. A maioria de nós, quando abre um negócio e toma um prejuízo, na primeira a gente para, sim ou não? Sabe por quê? O sonho não é maior do que o propósito. Ou o propósito, né, que leva essa pessoa a ter o sonho, é muito maior do que às vezes a dor, o sofrimento. Você sabe por que eu continuo perseverando? Você sabe por que você continua perseverando? Porque aquilo que Jesus fez é extremamente definitivo, independente às vezes das minhas dores e até mesmo das minhas perdas, do meu sofrimento. Diga habilidade, conhecimento aplicado. Por isso que no livro de Êxodo, capítulo 31, eram os artistas, os artesãos que diziam ter Hokmah. Outras palavras, sabedoria. Era eles que faziam todas as obras das tendas. Eram o quê? Os que tinham o quê? Hokmah, sabedoria divina. Diga sabedoria divina. Meu irmão, você não vai ter só uma sabedoria humana. É bom que você tenha.
Mas muitas vezes, conhecimento demais, o próprio Salomão diz que é enfado, é cansativo. E assim, só dar um panorama para você. Diga, os livros da sabedoria. Diga Provérbios, Eclesiastes e Jó. Diga Provérbios, Eclesiastes e Jó. Pega aqui comigo a visão. A sabedoria, que está no livro de Provérbios, é como se fosse um jovem ou uma jovem. E ela está passando o ensino, está acrescentando alguma coisa. O livro de Eclesiastes já é uma pessoa mais crítica. É um livro que avalia mais as coisas. Porque o livro de Provérbios, você vai ver coisas assim, caramba, fez isso. Não estou entendendo, por que gente boa, gente que você fala, cara, essa pessoa é muito boa, por que ela sofre desse jeito? E gente que é ruim, devia morrer. E essa pessoa está gozando de... O livro de Provérbios fala isso. Parece que não tem resposta. O livro de Eclesiastes vai começar a fazer um pouco mais de crítica. Então é uma pessoa um pouco mais madura do que o jovem. E o livro de Jó é o livro do quê? Da maturidade, da experiência. Então tem isso em mente. E aqui eu quero trazer para você dentro desse princípio. Diga comigo, o objetivo, o propósito do livro de Provérbios é nos ajudar a desenvolver um conjunto, diga conjunto, de habilidades práticas para viver bem, diga comigo, viver bem no mundo de Deus. Esse é o propósito do livro de Provérbios, que eu e você vivamos bem nesse mundo que Deus estabeleceu. Posso ouvir um amém? Embora nem todo o livro de Provérbios, como já dissemos, foi escrito por Salomão, ele se tornou uma fonte da literatura para Israel. Então Salomão e os seus escritos, os seus provérbios, os seus ensinamentos, eles se tornaram uma obra de literatura, de capacidade para dirigir, para mostrar, sabe, para sinalizar. O livro de Provérbios foi elaborado entre o reinado do rei Salomão em 970 a.C. até a sua compilação pelo rei Ezequias em 686 a.C. Apesar de diversos autores, o livro de Provérbios é popularmente conhecido como Provérbios de Salomão. Tem outros escritores, mas é conhecido como Provérbios de Salomão. Olha o que diz o Salmo 86, verso 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Salmo 86, verso 11. Diga, ensina-me, Senhor. Senhor, me dá sabedoria, Senhor. Quando a Bíblia diz, endireitarei o caminho, é muito mais do que apenas direcionar. Deus está querendo dizer para nós, para mim e para você, eu quero que vocês avancem. Avancem. Lembra lá de Hebreus 10, que nós falamos semana passada? Deus não tem prazer naquele que retrocede, mas naquele que o quê? Avança. Meu irmão, Deus olha para nós, Ele sempre nos vê avançando. Deus sempre nos vê conquistando. Posso ouvir um amém? Falamos na semana passada, meu irmão, se Deus sustentou um povo que por causa da desobediência e tantas vezes rebeldia, o que é rebeldia? É a negação para não cumprir aquilo que Deus já disse. Isso é rebeldia. Mesmo durante 40 anos, Deus sustentou aquele povo. Sim ou não? Maná descia todo dia, sim ou não? E não adiantava guardar, que apodrecia. Roupa, se gastou? Você já viu isso em algum outro tempo? Você comprou uma roupa novinha hoje. Talvez tenha alguém hoje usando a roupa primeira vez. Pô, janeiro de 2025, vou para casa do pai, vou botar a minha beca, vou botar uma roupa maneira, tal. Aí, se sentindo, né?
Vai demorar um mês, um ano, daqui a pouco você está falando, essa roupinha está muito ruim, já está rasgada. Deixa eu dizer uma coisa para você. 40 anos Deus sustentou aquele povo. Pergunto eu para você, eles estavam debaixo de uma dispensação antiga, de uma aliança antiga. Imagina eu e você agora debaixo da liberação da aliança nova. O que Deus não fará por nós? Agora, sabe qual é a questão, irmãos? Diga, sabe qual é a questão? Pergunta para o seu irmão, sabe qual é a questão? A gente sempre olha da ótica daquilo que eu tenho de proveito. O nosso egocentrismo, digo egocentrismo, significa, imagina uma cadeira e agora você põe o eu, Sérgio, sentado. Quem é que vai estar sentado e governando na cadeira? O eu? Você também pode botar o seu nomezinho, porque tantas vezes é você que coloca o seu ego nesse centro, em vez de ser Cristo o centro da nossa vida. Porque parece que quando a gente põe Cristo como centro, a gente perde os benefícios. Perguntou para você, quem disse? Lá no livro de Gênesis, capítulo 1, Deus falou para Adão, cara, tá vendo isso tudo? Eu dou a você o poder de governar todas as coisas. Deus capacitou Adão de uma forma, irmão, como diz, eu acho que é o Cláudio Duarte. É porque a gente tem aqui um Duarte também, que é o André Duarte. Mas é Duarte mesmo, não é? O que fala para os casais, o Cláudio Duarte. Ele fala, não é que quando você olha hoje para o macaco, ele não parece um macaco? Pensa comigo, é ou não é? O elefante parece um, e a girafa parece uma. Quem botou o nome nesse bicho? Acho que foi Adão. Pensa no seguinte, você vai ver que tudo que você conhece já existia antes. Não é isso que próprio a Bíblia diz? Não existe nada de novo debaixo do céu. Tudo já existia. E aí pensa no seguinte, irmão. Você hoje, quando eu falo girafa, o que vem na sua mente? Eu tenho um primo... Tá vendo? Ali tem uma mente criativa. Ela falou, o restaurante. Ou o restaurante. Pensa só no seguinte comigo. Eu tenho uns primos que eles eram tão maneirinhos, gente. Sabe aquele coraçãozinho bom? Eles pegaram um priminho nosso, naquela fase de aprendiz. Aí eles pegaram uma uva e falaram, come. Aí o menino comeu. Bom, né? É. Isso aqui é uma melancia. Fala para sua mãe, mamãe, eu quero melancia. O que você acha que aquela criança fez? Mamãe, gostei demais, me dá melancia. A mãe trouxe melancia. Quando trouxe a melancia, o que a criança fez? Isso não é melancia. Você, pensa comigo, você é aquilo que você vê, ou é aquilo que te ensinaram. Chegou o tempo, diga, chegou o tempo. Deus vai tirar as estruturas mentirosas. Deus vai tirar as estruturas equivocadas. Até mesmo dos nossos pais na fé que nos ensinaram coisas que não estavam tão alinhadas com a palavra de Deus como devem estar. E por isso nós começamos no livro de Provérbios, no ano de 2025. Eu preciso ir finalizando aqui. Dizendo o seguinte, o livro de Provérbios é o 20º livro do Antigo Testamento. É um dos livros poéticos e sapiências da Bíblia. Os livros de sapiências têm a finalidade de transmitir sabedoria. Diga comigo, transmitir sabedoria. E conhecimento através da experiência acumulada ao longo da vida. No livro de Provérbios podemos refletir sobre assuntos que tocam diretamente nossas vidas. Diga comigo, amizade. O livro de Provérbios vai te ensinar sobre amizade. O livro de Provérbios vai te ensinar sobre trabalho, sim ou não? A gente vai chegar lá. Não, a gente já passou, né? Já passou. Provérbios, se não me engano, 6. Vai ter com a formiga, preguiçoso. Não é isso? Tem gente que vai falar, vai ter com o formigoso. Hã? Vai se repetir muitas vezes. Mas aqui, a Bíblia, em Provérbios, né, nesse livro, vai ensinar sobre amizade, trabalho, diga família,
diga relacionamento, diga dinheiro, diga caráter, diga saúde, diga sexo ou sexualidade, né? Mas o quê? Dentre tantos outros assuntos, está aí, no livro de Provérbios. Vai te ensinar, lá no capítulo 5, rapaz, cuidado por onde você anda, cuidado com esse tipo de mulher, cuidado com esse tipo de, sabe? É uma ação, é uma operação. E esses temas são refletidos através da sabedoria divina de Deus. Diga sabedoria divina de Deus. E eu quero só pegar um texto aqui, para dar um pouco mais de amparo, eu vou terminar daqui a uns 6 minutos. Provérbios capítulo 3, verso 5. Projeta, por favor, aqui para mim. Projeta Provérbios 3, verso 5. Olha o que diz aí o verso 5. Confia no Senhor com todo o teu e não te apoies em teu próprio. Então existe um entendimento que Deus quer que você se apoie, que não seja no seu. Deus quer que você tenha um conhecimento que não seja o seu. Deus tem uma visão. E tudo que Deus faz é bom. Diga, tudo que Deus faz é bom. Eu tenho aprendido até as coisas ruins que têm me acontecido são coisas boas. Como assim? É porque você é muito positivista. É porque eu tenho um Deus que é extremamente fiel. E Ele é extremamente positivo naquilo que Ele pensou e idealizou. E Ele tem cumprido fielmente na minha vida e na tua vida. Na minha casa e na tua casa. Amém? Ah, Sérgio, mas eu ainda não vi isso. Mas eu verei. Eu tomo esse lugar que eu já estou assentado nas regiões celestiais, no universo espiritual em Cristo Jesus. Universo não como um negócio cósmico, né? Mas um lugar estabelecido em Cristo Jesus, assentado com Ele. Amém? De todo o meu coração, este versículo precioso contrasta a sabedoria humana, se é que pode se dizer assim, comum com a sabedoria divina, que é a base de todo o livro. A base de todo o livro de Provérbios é a base de sabedoria. Diga comigo, sabedoria. Como é que era a palavrinha lá que eu falei em hebraico? Rokamar. Essa é a sabedoria divina. Ela é a base de todo o livro. Coração no hebraico é usado simbolicamente para representar nem tanto a sede das emoções, como a sede do intelecto e da vontade. Em outras palavras, submeta, diga comigo, submeta. Agora você fala para o seu irmão, submeta seu ego a Deus. Sabe de que maneira a gente está falando que sabedoria é uma ação, uma habilidade de praticidade? Sabe quando eu não me torno alguém que está submetendo o meu ego a Deus? Quando eu me torno independente dele. Eu faço do meu. Eu vou te dizer uma coisa. Você pode fazer do seu jeito? Sim ou não? Você viu como é que começou isso lá no Éden. Adão. Está vendo isso tudo, Adão? Cara, você pode comer livremente. Diga livremente. De todas as árvores do jardim. Você só não deve, diga, você só não deve comer da árvore do conhecimento do bem e do... Porque no dia que dela comerdes, certamente... Meu Deus, existia uma árvore que estava no meio do jardim chamada árvore da... Mas o homem resolveu comer a árvore do bem e do... Qualquer dia desse a gente vai conversar um pouco sobre o que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas, escute o que eu vou falar para você. A partir desse momento, Adão, diga Adão, Eva, eles estavam peladão, estava tudo numa boa, e eles perceberam, diga perceberam, que estavam nus. Perguntou para você, aonde está o problema? Está na nudez?
Pelo menos anteriormente, não. Mas alguma coisa os deslocou de um lugar, diga, deslocou de um lugar espiritual. E eles fazem folhas de figueira para se cobrir. Não vou entrar aqui no mérito para a gente terminar. Porém, quando eles deixaram a dependência de Deus para se tornar independente, eles veem as coisas, diga, veem as coisas, mas não controlam. Deixa eu te dar um projeto de vida que vai fazer toda a diferença para você. Se você comer da árvore da vida, diga árvore da vida. Você já comeu? Diga, eu já comi de Jesus. Eu já provei dele. Deixa eu te falar uma coisa. Se você comer dele, você vai se tornar um ser completamente dependente dele o tempo todo. Não serve outro fruto se não for ele. Você pode até comer. Você pode fazer como o pródigo. Comeu o quê? Alfarroba, comida de porco. Se saciou? Não, é que nem a gente. Você pode comer o que você quiser, você vai comer. Mas você não vai se sentir o quê? O sexo não vai saciar você, o dinheiro não vai saciar você. É bom? Quantos dizem que é bom? Sexo é bom, gente? Só os casados. Mas você que é solteiro, você sabe que é bom também, sabe ou não sabe? Ainda que você ainda não tenha provado, você tem essa clareza por instinto. É bom, mas deixa eu te dizer uma coisa. Aquilo que você colocar no lugar que é de Deus, no governo, você vai perder toda a sensibilidade. Por isso existem casamentos que começam bem, mas não permanecem bem. Porque a gente vai para o egocentrismo. É o que eu quero, não o que a minha mulher quer. É o que a mulher quer, não o que o homem quer. E aí o que acontece? Não é mais o Senhor que está no centro. A gente não consegue mais pedir perdão. A gente não consegue mais se quebrantar. Por quê? Porque agora eu tenho uma independência. Já sou bem grandinho. Já sei fazer as coisas. Foi isso que Adão pensou. E Eva, né? Ambos. E eu vou terminar. No capítulo de 1 até 7, são apresentados muitos conselhos da sabedoria do pai para um filho, como nós já falamos. É no capítulo 8, diga capítulo 8, é apresentado uma voz, diga uma voz, que é a voz do quê? Diga a voz da sabedoria. Abra, por favor, em Provérbios 8, verso 1 até o 5. E no capítulo 8 é apresentada uma voz, a voz da sabedoria. Diga, há uma cura. Diga comigo, há uma cura para o pecado. Há uma redenção para o pecado. E é por causa disso que a sabedoria está personificada. Diga, a sabedoria está personificada. Como? Numa ação que está intimamente relacionada com o propósito de Deus ou de Jesus. A sabedoria é uma personificação, é uma representação de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. Por isso que todas as vezes que você estiver num momento, sabe, complicado, sem saber como fazer, de que maneira fazer, peça a Deus, que a todos dá. Não é isso que a Bíblia diz? Liberalmente. Tem gente que vai dizer, não pode. Meu irmão, as pessoas que acessam a Deus, elas vão extrair de Deus aquilo que elas estão buscando. Diga, Deus é bom. Você vai dizer, a religião vai dizer, não pode, porque, meu irmão, eu não entro nesse caminho da fé. Tem pessoas que estão acessando coisas, estão colhendo coisas extraordinárias. Até quando eu não sei. De que forma, muitas vezes eu fico surpreso. Mas aí eu lembro do livro de Eclesiastes, o crítico. Fica observando eles, não. Eles são como a erva verdinha. Parece que eles estão, tá tudo certo, que nada está acontecendo com eles. Mas daqui a pouco, murcha. Mas os que estão no Senhor permanecem para. Então, se está ruim, se você estiver com Deus, está bom, irmão. O problema é quando está bom sem Deus, vai ficar muito ruim. Diga, cada um tem aquilo que decide ter. E aí o que eu estou indo mais que uma ideia positivista.
Estou falando daquilo que tem de busca do Senhor. Então é essa personificação, irmãos. É a sabedoria. Senhor, me dê a sabedoria. Verso 1 do capítulo 8, por favor. Eu termino aqui. Já passei dos 6 minutos que eu falei. Passei. Acaso não chama a sabedoria? E os discernimentos não erguem a sua voz? 2. Nos lugares mais altos, diga nos lugares mais altos. Junto ao caminho, diga junto ao caminho. Diga, existe um caminho. E esse caminho sempre vai nos levar para algum lugar. Dizia a música do Rebanhão Antigo. Toda estrada leva a algum lugar. E mesmo que não queira, onde quiser, onde se... esse negócio aí. Aonde o quê? Onde que não seja, onde quer que... Onde seja, onde não se quer ir. E a música continua dizendo, se eu não me engano, é preciso decidir. É preciso, alguma coisa assim, vamos lá. Nos cruzamentos, diga cruzamentos. Ela se situa. Pensa num lugar de encruzilhada. É como se você pudesse olhar aqui, ó. Imagina que eu estou aqui nesse posicionamento. Existe aqui uma encruzilhada. Imagina que eu estou num ponto que eu não sei para onde eu preciso ir. Eu posso vir para o lado direito, vai me levar a um caminho. Eu posso vir para o lado esquerdo e vai me levar para um caminho. Eu posso ir para frente, isso vai me levar para um caminho. Eu posso ir para trás e isso vai me levar a um caminho. Diga encruzilhada. Muitos de nós vamos nos encontrar em momentos que nós estaremos num lugar e nós precisaremos buscar sabedoria divina para obedecer e colher o fruto dessa sabedoria. Para onde você vai, irmão? Ela se coloca onde? Nos altos, ela está gritando, ela está dizendo, ei, Sérgio! Ei, meu filho! Ouvi. Você está nesse ponto, não está? Senhor, o que eu preciso fazer? Para onde eu vou, Senhor? Aí você vai entender o que Pedro está dizendo. Para onde eu irei? Se só tu tens palavras de vida? Meu irmão, a vida não é medida pelos dias e os meses. A vida, no plano de Deus, ela é medida pela eternidade. Não negocie o que é temporal por aquilo que é eterno. Lembra de Esaú e Jacó? O temporal, meu irmão, corrompeu o coração de Esaú. Mas Jacó, o espertinho, diga espertinho, ele estava olhando para aquilo que era da eternidade. Ele estava olhando uma porção que o primogênito tinha e ele desprezou. Escute comigo, não despreze. Escute, não despreze. Tem muita gente que está demorando, ou aparentemente demorando, mas não desprezou a voz de Deus. E uma hora ela chega e alcança você. E Deus traz a você plenamente aquilo que você aguardou e esperou nele. E outros talvez foram um pouco precipitados, se apressaram e colheram, alguma coisa aí. Nos lugares mais altos, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se põe. Ao lado das portas, diga portas, à entrada da cidade, na entrada dos portões, ela grita. Não é isso? Onde está isso? Clama em alta voz, verso 4. A vocês, homens, eu clamo, e a minha... Pensa numa personificação, é uma pessoa agora. A sabedoria se apresentou diante de você e está dizendo para você, minha filha, eu tenho um caminho para você. Eu tenho um lugar para você. Ela é personificada. Sabe onde tem isso de uma maneira que para mim ela é muito pontual? No livro do Rick Joyner chamada A Batalha Final. Ele vai falar da sabedoria o tempo todo subindo uma montanha. E a sabedoria está o tempo todo ali se apresentando para dizer, não, cuidado com isso. É um pai cuidando do seu filho e dizendo, meu filho, não, por aí não, filho. Por aí não, filho. Por aí não, filha. Por aí sim, filha. Por aí sim, filha. Deus não é aquele programa do Silvio Santos que tinha antigamente, botava o fone no ouvido e aí
pegava, aqui agora, e o cara não está vendo, ele está dentro da cabine. Aqui agora você tem um carro 0 quilômetro de 2025. O que você mais pensa assim, cara, que nave, irmão, que nave. Ai, se eu estou dentro de uma nave dessa. Aí você acabou de ganhar Outro dia eu vi esse carro aí, eu achei assim bem. Esses dias eu fui no shopping almoçar com os amigos, aí vi lá. Falei, caramba, meu, que navezona. Eu acho que ele não é nem dos carros mais caros assim, né, dentro, que é o tal do, eu não sei se é assim que se pronuncia, estou fazendo propaganda aqui já, ó. Aval, é com H, né? É um elétrico desse aí. E aí, sabe, aí imagina, ganhou agora esse carro aí, tal, uau! Você troca o aval por uma escova de dente velha, por uma bota suja, sim ou não? Aí o cara lá dentro da cabine, sim! Parece a gente. Deus está falando, filho, eu estou te dando salvação, plenitude, todas as coisas estão estabelecidas naquilo que eu já liberei para você. Aí vem o capeta e diz, ei, você troca isso tudo que Jesus já fez por uma noitezinha de prazer, por uma satisfaçãozinha, ou satisfaçãozona. Aí você, sim! O problema é que aquele cara não estava vendo, que está dentro da cabine. E ele está trocando a mulher, está trocando o filho, está trocando o negócio, está trocando um monte de coisa. O problema é que nós já enxergamos, já vimos o que Jesus já fez. E o Satanás, o capeta, seja lá quem for, ou aquele que muitas vezes vem, e às vezes vem de uma forma personificada. Por favor, entenda isso com sabedoria. Não vai depois colocar a palavra na minha boca. Existem pessoas que chegam de forma personificada. Por isso que Provérbios diz assim, se teus amigos, ou se alguém quiser te levar para o mal, diga não. Aí você coloca a culpa no sujeito que te levou. Não, a culpa é você. Pare de ficar colocando que as pessoas que fizeram um negócio que você escorregou e você caiu. Você caiu porque você não dependeu de Deus e eu não dependi de Deus. O problema não está no que está fora. Você lembra o que a palavra de Deus ensina? O mal não é o que entra pela boca mas é o que sai da boca do homem. Já existem coisas que foram corrompidas dentro de nós. Por isso aí você precisamos da nova natureza. Diga nova natureza. Diga alma, ela não se converte. Diga o espírito, precisa renascer de novo. Diga renascer de novo. Meu irmão, nós continuamos acessando a alma. Nós continuamos acessando a velha criatura e não acessamos a nova natureza que nós temos em Cristo Jesus. Nesse ano de 25, nós vamos provar coisas extraordinárias. Acessando as coisas pelo caminho certo, pela liberação do Espírito. Verso 5. Vós que sois o quê? Ingênuos. Adquiram a prudência. Vocês tolos, adquiram bom senso. E até aqui. E outra ideia que está muito ligada ao princípio da sabedoria é temor de Deus. Diga temor. Diga temor do Senhor. Diga não é pavor. É sobre um sentimento saudável, de referência, sabe? Algo que traz respeito, conhecimento. Gostei de uma moça, filha do pastor Luiz, que um dia ela falou, você sabe o que é temor de Deus? É consciência da presença de Deus. Eu estou aonde? Não importa. Se eu estiver no inferno, eu tenho consciência da presença de Deus. Não é o inferno que vai me corromper. Não é um ambiente, não necessariamente, que vai me corromper. Eu sei que isso é complexo. Porém, meu irmão, não são essas coisas que vão nos corromper. O que vai nos corromper, o que vai nos tirar do plumo ou do debaixo do projeto de vida, é a gente não depender de Deus. Diga, eu preciso de temor. Diga, temor de Deus. Temor do Senhor. Então, logo, é uma mentalidade que tem uma ideia o quê? De uma moral. Eu vou terminar aqui mesmo. Que reconhece que Deus, diga comigo, que reconhece que Deus, que estabeleceu todas as coisas, diga, que estabeleceu todas as coisas, e que não é a minha ideia, diga, não é a minha ideia. Diga, eu preciso me sujeitar. Aqui é onde entra a obediência. A humildade de dizer assim, Senhor,
eu não sei definir o que é bem e mal. Era isso que ele tinha dito para Adão e Eva. Vocês não vão conseguir. Vocês não são capazes de ver o mal e resistir. A partir do momento que você provar do mal, você vai querer o quê? Ou vai estar debaixo do governo do mal. Por isso que Jesus teve que vir, irmão. Diga, Jesus veio para consertar esse negócio. O meu pecado e o teu pecado jamais poderiam ser pagos com qualquer dinheiro, riqueza, poder dessa vida, a não ser na mesma natureza de quê? A vida. Diga, a carne. Jesus sofreu na semelhança da carne para que fosse punido. Diga, punido. Você lembra do versículo que nós lemos semana passada? Falando sobre o quê? Juízo, justiça e o quê? Graça. Como é que justiça e graça caminham juntas, irmão? Diga, Deus é tão justo que Ele vai fazer justiça onde precisa ser feito. Agora escute o que eu vou falar para você com atenção. Diga, Deus já fez justiça. Punindo, diga punindo, o pecado. Na natureza da carne. Em quem? Diga Jesus. Diga Jesus. Ele é o meu resgate. Agora fique de pé comigo, por favor.